vergonhoso. Eu Vergonhoso. Dessem 100 milhões pra eu e você, a gente ia produzir algo melhor que aquilo. Hamnet. Vou ler a sinopse aqui rapidinho. A história de Agnes, a esposa de William Shakespeare, enquanto ela luta para lidar com a perda do seu único filho, Hamnet, uma história humana e comovente que serve de pano de fundo para a criação da peça mais famosa de Shakespeare. Cara, eu cheguei a ver, inclusive, que... Eu não sei se você tem essa informação, mas que, na verdade, não é muito bem assim, né? Não tem muita relação a peça em si com a morte do filho. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu posso adiantar, eu não gostei muito não, assim. Sendo sincero, eu tô um pouco decepcionado com todas essas indicações. Quando eu pensava em Oscar antes, como uma pessoa que não entende muito, eu pensava, porra, são os melhores filmes, são, porra, só os filmes foda. E na verdade eu tô vendo, assim, que tem muito filme mais ou menos. Que essa é a palavra, é muito filme mais ou menos. É sempre assim. É sempre assim, sempre né? assim. Inclusive, são raríssimos os filmes que ganham o prêmio de melhor filme, são filmes realmente muito bons. Assim. Mas qual é a sua principal questão assim, com o filme? Os personagens de Hamlet me incomodam muito. Por exemplo, a própria Agnes, que é a protagonista, que é a esposa do William Shakespeare, que se chama Anne Hathaway. Eu achava, quando eu fui pesquisar, eu achei que era Anne Hathaway a atriz, mas na verdade ela se chama Anne Hathaway. Eu acho que todos os personagens, eles são muito escandalosos. Eles, emotivamente, eu acho eles fora um pouco do tom. Então, sim, parece que o filme tá sempre te convocando a sentir uma coisa mais do que tá nascendo da situação, da própria situação. Esse é um grande problema, assim, eu acho muito artificial todas as emoções que eu senti assistindo o filme. Do primeiro minuto até o final. Aquela cena final, pra mim, é um negócio, é um escárnio, assim. Tipo assim, parece mais uma engenharia de sentimentos do que algo que nasce a trilha sonora, ela vai entrar pra te causar emoção. Tipo assim, parece que tudo é cronometrado. Tipo assim, ó, essa aqui agora tu vai sentir isso aqui, depois tu vai sentir aquilo ali, depois tu vai sentir aquilo ali. Sinto que, por mais que eu não entenda muito de cinema, eu sinto que tá duvidando muito da minha inteligência, tá ligado? Sim. Eu li em algum lugar, não lembro onde, alguém falando que é como transformar o choro em mercadoria, e eu acho que é de fato um pouco por aí, assim. Sim, aí falando um pouco da protagonista, da Agnes, assim, ela é uma bruxa, mas a grande questão dela como bruxa é domar um falcão, e tipo, não explora isso dentro dela, né? Parece que, tipo, o filme coloca isso como muito importante, ela ser uma filha de uma bruxa e não sei o que, mas... É meio que como uma questão dela na comunidade ali, como ela é vista e tudo mais, e a própria relação dela com aquela ave fala um pouco da relação dela com a natureza e tudo mais. Porém, eu acho que não explore, porque eu acho que é mais problemático do que isso, mas é a ideia de que só explora isso enquanto ela é o interesse romântico dele, e uma vez que a relação se estabelece... Acabou. Exatamente. Então, tipo, consequentemente, é como se isso, que é uma parte integral dela como sujeito, se desaparecesse, porque ela se torna só uma figura dentro do relacionamento, sabe? Mas isso não é nem proposital. Porque se fosse algo assim como crítica, do tipo assim, ela foi apagada por uma cultura. Não, eu acho que é só porque... É uma falha. Eu acho que é só porque o filme é muito instrumental e muito funcional com relação aos seus personagens. Eu acho que isso já entra aí num dos meus principais problemas com o filme, que é o fato de como o filme vai gerir a sua ficção e gerir o seu drama de tal maneira que existe o tempo inteiro um certo senso de autoconsciência sobre o que os personagens significam, sobre o que o discurso pretende, sobre a própria figura do Shakespeare, e isso solapa o próprio gesto da ficção. Tem umas cenas no filme que eu acho que... Isso tá no filme inteiro, mas algumas cenas eu acho que são marcantes desse problema. Eu separei algumas aqui. Que é quando o personagem do Shakespeare... logo quando ele conhece a Agnes, ele chega pra ela e fala assim, que ele não sabe falar com pessoas e que é melhor contar uma história. É ridículo, assim. É muito tosco. Mas ao mesmo tempo você vê que é muito mais o filme querendo falar algo sobre o Shakespeare a partir disso do que algo que parece que o personagem falaria naquela situação. Outra cena, quando o personagem do Hamnet... Ele deita ao lado da irmã dele, né, que tá doente, ele fala, eu te dou minha vida, Judith. Que pra mim parece um foreshadowing que tá operando totalmente nesse fio de autoconsciência, né? Outra é a cena, ele tá num momento de muita angústia, né? O filho dele já morreu, e aí ele vai numa espécie de um cais, assim, e ele fala, to be or not to be, né? Num momento de grande... Cara, é vergonhoso. Eu vergonhoso. Não, Cara, assim, pra mim, sendo bem sincero, assim, beira o inacreditável. Não sei, né? Mas são essas referências do Shakespeare jogadas no filme, né? Tipo, são essas... Exatamente, que parece esses fanservices, assim, o filme, no sentido de que o filme parece muito menos entregue à ficção, aos personagens que o filme tá retratando, do que do tipo, ele vai simplesmente pegar e pegar o Shakespeare, a figura histórica do Shakespeare, e enfiar ele lá dentro sobre o personagem. E, por exemplo, mais duas cenas, que é quando a Agnes e o irmão, eles chegam na cidade, né, pra ver a peça do Shakespeare, e aí, quando eles chegam no apartamento do Shakespeare, o irmão chega e fala,
por que o homem com a maior casa de Stratford estaria vivendo aqui? O que claramente, de novo, assim, o filme, obviamente, tá comentando muito mais o próprio Shakespeare, né? O gesto, digamos assim, meio sacrificial dele de pegar todo o dinheiro dele e comprar a casa grande pra ela lá, e ficar vivendo num apartamentinho e tal. Então ele tá comentando o Shakespeare mais historicamente do que qualquer outra coisa, assim. E a outra, quando ela de fato, ela e o irmão, né, no caso, estão vendo a peça do Hamlet, as intervenções que ela faz durante a peça. Nossa, mano. Porque assim, por exemplo, eu até botei aqui, a primeira, que é quando ela fala o que isso tem a ver com o meu filho. Obviamente, de novo, o filme volta pra isso, porque ele tá tentando sinalizar pro espectador de, olha, a peça Hamlet nasce da vida do Shakespeare, isso tem a ver com o filho dele, isso nasce da vida dele e tal, não sei o quê. E o filme tá tentando sinalizar essas relações pro espectador e nasce único e exclusivamente disso, assim. E ao mesmo tempo ainda tenta encenar isso como se fosse um momento de grande catarse, de grande... Então, assim, me soa falso. Então, enfim. As pessoas levantando a mão. E aí depois ela ainda fica falando, ele trocou de lugar com o filho. Então, tipo assim, parece que o filme tá querendo dar os sentidos sobre a obra do Shakespeare a todo momento, assim. E aí, ao mesmo tempo, a personagem tá nesse momento, assim, fazendo essa cara de drama, essa cara de catarse e tal. Só que você vê que o filme não tá investido naquilo. E assim, para além disso, eu acho que tem certas decisões de direção mesmo do filme que eu também não gosto e que eu acho que vão pra esse lado meio... meio didático mesmo, que por exemplo, quando o filho tá, né, ali entre a vida e a morte, aí mostra ele naquele espaço etéreo lá, assim, né? E aí, também eu acho que quando ela tá assistindo a peça, tem um momento que eu acho até forte, assim, que é o plano e contraplano entre ela e o Shakespeare, quando eles trocam olhares, assim. Eu acho um momento forte no filme. Só que logo depois disso, mostra de novo o filho, sabe? Eu acho que é isso, assim, fica o tempo todo essa coisa meio, sei lá, meio didática, meio edificante. Pô, é porque eu tenho muito medo, cara, sendo muito sincero, assim, eu tenho muito medo de parecer aquela coisa meio estudante de cinema de primeiro período, que acha tudo chato, tudo ruim. Mas, cara, caralho, assim, mas tem umas produções audiovisuais que são muito merdas, né, cara? Eu fico em choque, assim, como que... Parece que às vezes, se dessem 100 milhões pra eu e você, a gente ia produzir algo melhor que aquilo, cara. É surreal. Porque, assim, eu ainda digo mais, assim, que é algo que eu acho que você vai achar que é secundário no filme, mas pra mim é muito importante, que é a ambientação. Tipo, eu preciso estar 100% ambientado no filme. Sim. E você vê que passa 10, 15 anos e a pessoa não envelheceu. Isso me tira um pouco da concentração ali, isso me tira um pouco do filme, sabe? Quando isso acontece. Eu acho que isso é grave, assim. Não, mas ó, no papo específico de imersão que você tá falando, você não sente, por exemplo, que os personagens, eles são super anacrônicos, assim? No sentido de que ele tá fazendo um filme de época, mas ao mesmo tempo eles se comportam totalmente como personagens contemporâneos. Pra caralho, muito. Mas ao mesmo tempo a parada é que eu acho que o filme, ele pretende colher frutos a partir da representação de época. Mas ao mesmo tempo ele tá fazendo personagens que não se comportam como tal. Eu acho que o filme é cheio dessas contradições. Até porque se você vê uma cena romântica dos dois, você não vê duas pessoas de centenas de anos atrás. Parece que são dois jovens de malhação, pô. O cara tem um brinco igual o meu, cara. Sim. O Shakespeare tem um brinco igual o meu. Tenta reparar. É o pão mescal fazendo pão mescal. Exato. Ele tá fazendo ele mesmo, cara. Assim, e ele é ótimo, bacana, legal. A atriz que faz a Agnes também ótima, excelente. Mas, caralho... Cara, mas eu vou falar uma parada. Eu gosto dele. Tipo assim, quando eu vi o After Sun é um filme que eu gosto muito. E eu sinto que, quando eu assisti, eu falei, cara, ele tá maravilhoso nesse papel. Parece que ele nasceu pra interpretar esse papel. Só que aí depois, eu fui vendo ele fazer vários filmes e parecia que aquele personagem tava em todos os outros personagens. E aí eu percebi que, tipo, peraí. É porque parece que eu tenho sentido. Por exemplo, eu vi o Gladiador lá do Ridley Scott, que ele tá no filme. Achei que ele tá muito mal no filme. E eu acho que, pra mim, cada vez mais ele tá se mostrando um autor meio typecast. Typecast, tipo, você só pode fazer um personagem? É isso. Eu acho que, pra mim, o Paul Mescal tá sempre fazendo o Paul Mescal. E, ainda no papo da imersão, mas uma comparação com o Mario Supreme, que uma das coisas que seria um dos meus maiores elogios ao Mario Supreme é que eu acho que, no filme do Mario Supreme, eu sentia que todos os coadjuvantes, assim, às vezes personagens que apareciam por 2 cenas, todos pareciam muito reais, pareciam que tinham um impacto muito grande. Eu acho que um dos grandes méritos do Mario Supreme é o quão bem aquele diretor consegue registrar as faces, as expressões e constituir um mundo em personalidades a partir disso. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no Hamnet, eu senti o exato oposto. Eu senti que todos os coadjuvantes do filme são praticamente irrelevantes, assim. Praticamente só a Agnes, o Shakespeare e os filhos. O próprio irmão dela parece completamente funcional, quem dirá os outros, né? Existem única e exclusivamente
pelo que eles precisam situar pro conflito do filme. Só. Mais nada. A mãe dele, por exemplo. Então. Eu acho que a cena final ali, esses últimos minutos de filme com a própria cena da... Mas eu gosto muito só pra já deixar claro, porque eu tinha falado, eu gosto muito da troca de olhares entre eles. Ali eu acho que tem uma força. Mas eu acho que o filme... A troca de olhares entre ela e o Shakespeare? Quando acaba a peça. Tem um plano e contraplano entre eles quando acaba a peça. É tipo ela, entendi você agora, você é um artista e... Você também sente a dor pela perda do filho, é isso? Simplificando, assim, claro, sim, Mas você entende que ter essa troca de olhar quando ela não é construída, não perde força? Não, perde força. E eu acho que, como tu falando, o filme sabota, inclusive, logo depois. Porque o plano seguinte é o plano do filho, que eu acho completamente expositivo e tal, didático. Mas eu acho que ele tem uma força. E eu acho que é o tipo de movimento que o filme poderia ter feito muito mais, na minha opinião. E aí, o que você achou? Comenta aí. Eu quero que você opine também, comenta aí, porque a gente quer debater. Algumas pessoas já estão deixando comentários, a gente lê todos, responde todos, e comenta aí. Estamos te esperando.